Olá, bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Então, hoje, pessoal, nós vamos dar uma revisada na aula passada para realizar o Praticando Juntos, para a gente poder passar para o próximo conteúdo, certo? Vamos abrir, então, o livro na página 53. Isso. Então, vamos lá. Nós falamos sobre os pronomes de complemento, né? Que são os pronomes que eu utilizo para substituir uma palavra para que ela não fique repetitiva num diálogo, num texto que eu esteja lendo, certo? Então, vamos lá. Transforme as frases seguintes, mudando os termos em destaque para os pronomes adequados. Lembrando que eu tenho o pronome direto e o pronome indireto. Pronome direto, geralmente eu uso para coisas, objetos, e o indireto para pessoas. Porém, tem momentos que o direto pode também ser usado para pessoas. Quando isso ocorre? Quando a ação do verbo recai diretamente ao sujeito, a ação realizada para o sujeito, certo? Então, vamos lá. Tu comprarás esos pantalones tão modernos para ti? Então, tá aqui, ó, esos pantalones tão modernos para ti. Então, qual é a ação principal? Comprar. Comprar o quê? Pantalones, que são calças. Pantalones é substituído pelo objeto direto, porque ele é um objeto, ele é uma coisa, não uma pessoa, um sujeito. Então, o que substitui los pantalones? Está no plural, é masculino. Então, eu vou dizer los. Para ti? Para ti. Recebeu para você, tu, recebeu a ação de ser comprado? Não, foi a calça jeans. Então, ele não é direto esse sujeito aqui. Ele é indireto. O que substitui te, ti, te? Então, vai ficar aqui te e lo. Lembrem-se que quando eu reescrevo a frase, primeiro vem o substituto do sujeito para depois o substituto do objeto. Então, primeiro vem o objeto indireto, depois o objeto direto. Eu tenho que cuidar se nesse caso ele vai vir antes ou depois do verbo. Meu verbo está no infinitivo? Não, está no futuro, está conjugado. Meu verbo é uma ordem? Não. Está no gerúndio ando e yendo? Também não. Então, ele vem antecipando o verbo. Então, vai ficar aqui. Tu te los comprarás. Anotem aí. Tu te los comprarás? Está seguro? É essa a resposta que tem que ficar aí. Certo? B. Eu sempre entrego mis tareas diretamente para o professor. Então, qual é a ação? Entregar. Ok. Minhas tarefas. O que substitui o meu objeto aqui direto? Las, porque está no plural e é feminino. Para quem eu entrego? Para o professor. O que substitui o professor? Lê. O professor recebe a ação de ser entregue? Não, são as tarefas. Então, ele pode vir anteposto ao verbo. Eu vou botar. Eu sempre lê las. Lê las pode? Não. Sempre que houver a repetição silábica, eu vou substituir o sujeito, né, o meu objeto indireto, por se. Então, vai ficar, yo siempre se las entrego directamente. C. Ustedes tienen que hacer todas las pruebas necesarias antes de entregar la máquina para mí. A ação é entregar. Ok. A máquina, que vai ser substituído pelo objeto direto lá. E para mim, me. Então, aqui, entregar. Está dando uma ordem? Está no gerúndio? Está no infinitivo? Infinitivo, a, i. Então, nessas três exceções, o meu pronome de complemento não vem antes do verbo, ele vai vir pós-posto ao verbo, sem hífen. Então, vai ficar
Reescreve toda a frase. Ustedes tienen que hacer todas las pruebas necesarias antes de entregarmela. Antes de entregar me, sujeito, lá, objeto. Certo? A regra continua a mesma, só que ao invés de vir antes, vai vir depois, tá? Nosotros prepararemos la cena, que quer dizer jantar, em um ratito. Gente, não vamos preparar um ratinho para o jantar. Não. Ratito em espanhol é momento, tá? Um momentinho. Rato, momento. Então, aqui nós prepararemos a janta em um minutinho. Não te preocupes. Então, eu tenho que substituir só o que está sublinhado. Nós prepararemos o quê? A janta. O que substitui a janta? Lá. Então, nós outros. Olha lá o verbo. Tá dando uma ordem? Tá no gerúndio ando e indo? Tá no infinitivo é ir? Então, vai ficar nosotros la prepararemos em um ratito. Não te preocupes. Letra E. Juliana venderá para sus propios padres el alto que comprou. Então, Juliana fará o quê? Venderá. Ok. O alto, o carro, tá? Que comprou. Para quem? Para os seus próprios pais. Os próprios pais recebem a ação de ser vendido? Não. Então, pais é o objeto indireto. Então, aqui eu vou botar, para substituir pais, eles, les. Para substituir auto, o carro, lo. Então, eu posso botar lelo? Leslo, desculpe, não. Então, eu vou botar selo. Venderá, está expressando uma ordem? Não. Está no gerúndio andando? Não. Está no infinitivo é ir? Não. Então, vai vir antes. Juliana, pessoa, se lo venderá. Certo? Não é difícil, gente. É bem simples. Texto para as próximas questões. Vamos lá. Mãos que começam a suar, voz temerosa e um coração que bate a 1000 por hora. Gente, muito cuidado com essa palavra. Coloquem ela no seu dicionário. Late. Gente, toda música em espanhol tem mi coração late porque bate. Latir é bater, tá? De batidas. Então, aqui o meu coração bate a 1000 por hora, são alguns dos sintomas que muitos experimentam antes e durante uma apresentação em público, uma reunião importante com o chefe ou para se preparar para um cenário. Eu sou uma dessas pessoas, que eu tremo na base mesmo se eu tiver que falar em público com muita gente, apesar de ser prof, mas eu, no meu ambiente de sala, com vocês, eu fico de boa. Agora, diga para mim que eu tenho que me apresentar aos pais, que eu tenho que me falar até na igreja, é uma coisa que me incomoda, porque eu me cobro demais. Na verdade, é uma cobrança minha. Então, se eu errar, eu fico muito tensa para que eu não erre nenhuma palavra. E se não, eu fico me cobrando exaustivamente. E isso é comum, muita gente tem pânico de falar em público, de fazer apresentações. E esse texto fala sobre isso, tá? O conselho clássico, diante, né, a esta desagradável situação, suele, gente, marca essa aqui também. Suele é um verbo, soler, que quer dizer ter o costume. Suelo viajar, tenho o costume de viajar, gostaria, mas não tem. Suelo estudar, tenho o costume de estudar, tá? Então, essa situação costuma ser, essa situação desagradável. Perdão. Respirar fundo, tentar relaxar. Mas, olha, gente, cuidado com essa palavra, sim, embargo, quer dizer porém. Mas, entretanto, tá? Anotem aí, ela é muito utilizada e ela pode causar muita dificuldade na hora de você fazer a interpretação do texto, tá? Porém, um estudo recente, vamos subir lá.
aconselha outra coisa. Transformar a ansiedade em entusiasmo para, assim, ganhar melhores resultados. Lograr quer dizer ganhar, tá? E neste estudo se realizaram vários experimentos. Em um, se dividiu em três um grupo de participantes que deveriam cantar em um videojogo, que é um videogame de karaokê, enquanto eram gravados com uma câmera. E se les metia um rendimento, desculpe. Então, ali, enquanto eles cantavam, media o rendimento deles. Quem nunca cantou no karaokê, né, gente? É horrível, porque a gente canta no chuveiro achando que tá arrasando, mas quando vai para o microfone, você descobre que é um verdadeiro desastre. Mas o karaokê ele é muito legal, esse karaokê mesmo, o jogo, porque ele mede a sua voz, se teve a altura correta, se acompanhou direitinho o ritmo da música e te dá uma nota no final. A um grupo se direcionou repartir entre si, né? E eles falavam, estou entusiasmado. O outro já dizia, estou ansioso. E o terceiro, né, que eram três grupos, não dizia nada. É a pior coisa. Outra das provas era preparar e dar um discurso em público frente a um jurado que dava nota da sua qualidade. Jesus, eu já tinha morrido. Enquanto algumas pessoas deviam dizer, estou entusiasmados, outros repetiam, estou tranquilo e calmo. Na hora de revisar os resultados, quem melhor cantasse, né? Aqueles que tiveram a ideia, né? Os que cantaram, os que melhor cantaram foram os que tiveram a ideia, né? A melhor ideia, de que eles estavam entusiasmados em fazer. Então, esses se sobressaíram nas notas, na avaliação. Por sua vez, quem fez isto mesmo antes de dar um discurso se mostraram diante de um jurado com mais confiança, coerência e nível de persuasão. Inclusive, falaram durante mais tempo em público que quem dizia estar calmo. De todas as maneiras, é mais fácil e eficiente convencer-se de que uno, gente, isso aqui também é uma pegadinha. Eles usam muito esse uno para se referir à pessoa. Uno está enfermo. Uma pessoa está enferma, alguém está enfermo. Tá? Então, aqui, ó. É mais fácil e eficiente se convencer de que alguém está entusiasmado, entendeu? Cuidado que isso aqui já vi cair também. Mas que calmo frente a uma situação que gera nervosismo e ansiedade, afirma uma das psicólogas que executou a investigação. Automaticamente, o corpo interpreta as situações que geram ansiedade como uma ameaça que o põe em estado de alerta fisiológico. Aumenta a frequência cardíaca, o suor, o que dificulta o fluxo do pensamento, a capacidade de análise e a síntese. Realmente, isso acontece comigo. Eu fico num suador danado e com as bochechas vermelhas, parece que eu passei rouge, blush, qualquer coisa, mas é tudo natural porque eu estou por dentro a 1000 por hora. E parece que eu não consigo raciocinar, as palavras não tomam forma e não consigo falar a frase de coerência. Estou alerta, estou atento e esta é uma boa oportunidade para demonstrar 1000 habilidades e conhecimentos. São algumas das frases que os especialistas recomendam repetir. Então, a gente tem que dizer, estou alerta, estou atento. E esta é uma boa oportunidade para demonstrar as minhas habilidades e conhecimentos. Fosse tão fácil, né? Na 2, nós vamos botar verdadeiro ou falso. Vamos lá. As afirmações abaixo, de acordo com o sentido do texto, nós lemos os sintomas. Olha lá, um heterotônico. Sintoma. Olha lá, síntoma, né? Que experimentam as pessoas ansiosas aparecem mais claramente em público. Não disse isso. Tá? Não tá claro ali isso, não. Vários experimentos detectaram que tem ansiedade em relação a esse tema. Falso também, não falou sobre isso.
A ansiedade é um fenômeno associado a situações em que o indivíduo se expõe diante dos demais? Sim, tá? E, por último, um rasgo. Cuidado com essa palavra. Rasgo é característica. Uma característica de pessoas tranquilas e calmas é que elas podem falar mais em público. Na verdade, não. Quem falou mais em público ali eram os que estavam mais confiantes, tá? Então, a resposta, a letra correta vai ser C. O pronome les se refere a... Ah, olha lá. Vamos lá. Estava ali, ó. Enquanto eram gravados com uma câmera, quem era gravado? Os participantes, né? Que media o rendimento de quem? Dos participantes. Não é isso? Então, vamos lá. O pronome les se refere aos participantes, letra E. Assinale a alternativa correta em relação ao emprego das preposições desde e hasta. Desde é tempo, tá? Ó. E também pode ser de distância. Ai, vengo caminhando desde mi casa. Estou enamorada de ti desde niña. Então, pode tanto ser distância, como pode ser tempo, tá? Hasta quer dizer até. E é usado também para o quê? Territorial, tá? A CIA não é territorial. O hasta sim, igual eu falei na aula passada. Então, vamos lá. O que eu tenho? Assinalar a alternativa correta em relação ao emprego desde ata que aparece. Qual seria a frase correta? Será que é isso? Vão desde os 5 quilômetros de Ponta do Lobo até os 60 quilômetros. Ah, são frases para mim ler, não é a alternativa ainda. Vão desde os 3.000 até os 6.000 metros. Vão desde quente e templado é meio, nem é quente nem é frio, próprios da costa até o glacial. Vamos lá, essa questão está um pouco complexa. Todos poderiam ser substituídos pelo sino e mar também? Vão, sino, mas, vão, mas, os 5 quilômetros não tem nada a ver. E mar bien a 60 quilômetros. Não, 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 não. Ah, já está fora. Deixa eu ver o que eu marquei. A primeira preposição indica uma direção ou espaço. Eu não disse que desde pode ser uma direção. Vengo caminhando desde mi casa. E me enamorei por ti desde niña. Então, a primeira preposição desde indica a direção ou um espaço. Desde os 5 quilômetros, desde 3 quilômetros, desde quente a frio. Tá. E a segunda, hasta, para dar sentido ao enunciado. Até, né? Claro, o enunciado, né? Vão desde os 5 quilômetros até onde? Tem que dar o sentido desse desde continuidade. É a letra B. C. A ocorrência da segunda preposição poderia ser suprimida sem prejuízo de sentido para o segmento? Nada a ver. Esses dois elementos, desde a são utilizados apenas para indicar distância. Já falei antes? Não, momento também. Do tempo, temporal. O emprego dessas preposições é um recurso estilístico cujo propósito é marcar a consequência expressa da primeira ocorrência? Não, gente, é a letra B, tá bom? Então, agora nós vamos dar início à nossa próxima classe de espanhol. Que nós vamos falar dos pronomes possessivos. Também não é novidade para nós, tá? Os pronomes possessivos são estudados há muito tempo. E os pronomes possessivos em espanhol, eles têm duas formas, tá? Perfeito, tem um quadrinho. Deixa eu ver se aumenta.
Mira que lindo este quadro, requadro. Então, eu tenho em espanhol os possessivos átonos que estão nessa coluna e tenho os possessivos tônicos, tá? Coloquem aí a observação lá no possessivo átono. Possessivos átonos, bota assim, antes do substantivo. Possessivo tônico, coloquem lá, depois do substantivo. Então, os átonos vão vir antes do substantivo. Então, ou você vai ver iniciando frase ou em meio de frase. Possessivo tônico vem depois do substantivo. Então, ele tanto pode estar no meio de frase como pode estar finalizando frase. Certo? Os possessivos átonos, eu sempre falo, lembra da esfera, né? Do átomo. Micropartícula. Então, ele tem menos formas. Eu só vou ter ele singular e plural. Eu não tenho que acompanhar gênero, e sim apenas número, tá? Então, se é um só, mi. Se são mais de um, mis. Se for para, ó, tem um sujeito ali do lado, ó. Tu ou vos, tu, tus. Ele é usted, su, sus. Nosotros, nuestra, nuestro, vuestro, tá? Cuidado com nosotros e vosotros. Eles vão ser iguais nas duas situações, tanto o átomo como o tom. Então, ele pode estar antecedendo o substantivo ou pós-posto ao substantivo. E pode te perguntar, nessa frase, esse pronome, ele é átomo ou é tônico? Você vai olhar, se está antes da posse, átomo. Se está depois da posse, tônico. Um exemplo. Mi mochila es nueva. Mi mochila es nueva. O que é novo? A mochila. O que me pertence? A mochila. Tá? Mi quer dizer que ela é minha. Minha mochila. Mi mochila, tá? Antes. Então, é átono. Agora, se eu fosse passar essa frase para a tônica. Es nueva mi. Es nueva la mochila mía. De onde Maranhão. Es nueva la mochila mía. Olha aqui, meu possessivo está vindo depois da minha posse, depois da minha mochila. Então, por isso que ele é tônico. E eu tive que colocar mia, cuidando do gênero, que era só uma, do número, que era só uma, e do gênero, que era feminino, mochila, certo? Nosotros e vosotras. Então, vai indicar que se ele é átomo é tônico de acordo com a posição na frase, e su e sus para... Olha só, muita gente diz assim, prof, eu tenho tudo. Porque a terceira pessoa do plural e a terceira pessoa do singular são os mesmos possessivos. Como é que eu vou saber, gente? Tome cuidado aqui. O possessivo, ele indica posse. Então, o que importa é o que está em posse, e não o sujeito que possui. O sujeito que possui, eu preciso saber quem é para saber qual desses eu devo utilizar. Por exemplo, eu tenho um aluno só. E esse aluno tem um lápis. Eu vou dizer su lápis, que é seu lápis, tá? Se ele ganhou mais um lápis, sus lápises. E ele é só uma pessoa, e eu estou falando plural, porque o que importa é o que está em posse. Se eu tenho dois alunos, e esses dois alunos estão usando um só lápis, eu vou dizer su lápis, porque o que importa é o que está em posse. Certo? Agora, se tivesse um lápis cada um, eu ia dizer sus lápises, porque daí eles teriam dois lápis, os dois juntos. Certo? Nós temos aqui embaixo os pronomes demonstrativos, eu já vou logo para a tirinha. Pronomes demonstrativos, eles são usados para indicar a distância entre você e o objeto, entre o sujeito e o objeto, tá? Quando eu estou cerca, que quer dizer perto em espanhol, tão perto que eu posso tocar, eu vou usar os que tem T de toque. Como assim, professora? Esta, estas, este, estos. Cuidado! Plural dos demonstrativos no masculino vão ter O. E já foi uma pegadinha no vestibular. Qual seria o plural de este? E aí tinha lá estes e estos. E a grande maioria foi para estes, tá?
porque no português seria assim, gente, mas não é a nossa língua materna aqui. Então, cuidado. Demonstrativos no masculino plural, todos eles vão ser com O. Vamos ver os próximos? Se eu estou perto, menos cerca, né? Estou próxima, mas não estou tocando, eu vou tirar o T de toque. Então, eu vou dizer essa, essas, esse, essos, cuidado. Se eu estou longe, aquela, aquelas, aquele, aquelhos, certo? Então, o que a gente tem que cuidar? Longe quer dizer o quê? Lejos. Essas palavras que mostram para mim se eu estou perto tocando, se eu estou perto e não estou tocando, e se eu estou longe. Por exemplo, aqui, estou perto de toque. Aí, estou perto, mas não estou tocando. Ali, estou longe. Pode ser também acá, para perto, e alhá, para longe, dependendo do país, certo? Cerca quer dizer perto, lejos quer dizer longe. São palavras que vão me agregar a essa distância qual eu deveria utilizar. Vamos olhar ali a tirinha. Este livro é fantástico. Quem está falando? O menino. Ele está tocando no livro? Sim. Olha lá o demonstrativo que ele usou com um T de toque. E ele cuidou se era singular e se era masculino. Então, este livro. Agora, ele está falando sobre o livro da colega, olha lá. E esse livro, que tal está? Ele está tocando no livro da colega? Não está tocando. Então, ele vai usar esse, porque continua sendo uma palavra masculina singular. Aí, eles estão mais distantes agora, porque tem até uma vitrine entre eles, né? Mas eles não estão tocando, mas também não estão lá do outro lado da rua, olha aquele livro lá. Não, tá? Estão próximos, porém não estão tocando. Tenho ganas de ler esse livro. Então, eu tenho vontade de ler esse livro, tá? Qual? Esse? Ela disse, não, aquele. Já é aquele lá. Já está mais distantezinho, tá? O último, de Isabel Allende, que são leituras maravilhosas. Não tenho o livro dela, mas já vi áudios livros e trechos dos textos dela que ficam me deixando sempre com gostinho na boca de terminar de ler o livro. Eu quero comprar minha próxima literatura. Então, nós temos aqui, ó, palavras que eu uso para perto, quando eu estou menos perto e quando eu estou distante. Vamos realizar agora a atividade. Assinale o adjetivo ou pronome demonstrativo adequado. Em la panadería. Buenos días. Queria um pan chapata? Le gusta. Aqui, eu estou perto e posso tocar. Este. Agora eu imagino o padeiro pegando a pão na mão. Este. Antes de ele, né? Mas ele deve estar tocando o pão. Não mire, perdone. Melhor aquele, porque é ali. Então, não, olha, perdão, melhor aquele que parece mais branco. B, em la fruteria. Agora eles estão lá na onde vende frutas, né? Antes eles estavam na padaria, agora eles estão onde vendem a fruta, tá bom? ¿Cómo están hoy los melones? ¿Cuáles? Aqui, estou perto. Os melões, masculino, plural. Estos aqui. O esos ahí. Estos, que tienen muy buen aspecto. Estos están un poquito más caros. A 45 pesos el kilo. 45 pesos, se for pesos argentinos, a última vez que eu pesquisei estava 14,70 reais, um peso argentino. Não, R$1, falei ao contrário, R$1 nosso vale 14 pesos com 70. Então é bem baratinho, esses 45 pesos parecem muito dinheiro, mas não é, tá? Na vez que eu fui em janeiro, estava 17,60 a taxa de câmbio, né, de troca. Mas agora, a última vez que eu olhei, estava 14, tinha aumentado. Gente, adjetivos. Pelo amor de Deus, adjetivo muito fácil, são características, qualidades que eu darei a algo que eu estou descrevendo. Quero descrever alguma coisa, eu vou usar palavras para descrever. Essas palavras podem ser positivas e podem ser negativas.
Olha ali o menino de óculos. Aquele chico rubio lleva gafas grandes. Então, qual é a característica do menino? Loiro, rubio. Aquele chico rubio, aquele menino loiro, leva gafas grandes, gafas óculos. Então, qual é a característica do óculos? Grandes. Então, o adjetivo do menino é rubio e o adjetivo dos óculos são grandes, certo? Na frase, as palavras chicos e gafas são substantivos, que é o nome do que eu vou descrever. E as palavras rúbios e grandes são os adjetivos, que são as palavras que eu utilizei para descrever, certo? Aqui nós temos Jorge tiene pelo corto e pelirrojo. Eu estou dando as características do Jorge, os rasgos físicos, tá? Então, o Jorge tem pelo corto e pelirrojo. Gente, rojo é vermelho. Pele, de pelo. Então, ele tem cabelo vermelho, tá? O cabelo dele é curto e vermelho. São as características do Jorge e as características do cabelo dele. Isso são adjetivos, tá? Quais são os adjetivos? Os que estão em negrito. Curto e vermelho. Carlos tiene el pelo largo y moreno. Então, qual é a característica do cabelo do Carlos? Largo e moreno. Então, ele tem um cabelo ali castanho, né? E largo, é comprido. É ao contrário, tá? Para nós. E também nós temos aqui a mamãe e a filha fazendo compras no supermercado. E ela vai falar da cenoura ali, ó. Mamá, ¿qué te parece si compramos estas zanahorias bem maduras? Então, eu estou falando da cenoura. Cenoura é o substantivo. Qual é a característica da cenoura? Madura. Madura é o meu adjetivo, tá? Estupendo, hija. ¿Y los tomates para sopa? ¿Prefieres los mayores ou los mais chiquitos? Então, tomate é o substantivo. Qual é a característica que eu dei? Os adjetivos do tomate? Maiores e pequeninos. Muito bem. Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Deixa eu ver se eu estou deixando passar algo. Não. Vocês vão realizar o praticando desta unidade, que está na página 60 e 61. E aí a prof faz a correção na próxima aula. Vocês vão ter o tempo aí de uma semana para realizar o praticando, para entender o conteúdo, realizar o praticando. E na próxima videoaula, que é a próxima sexta-feira, eu vou colocar na videoaula a correção do praticando, como nós fizemos nessa aula aqui, explicando tintim por tintim, tudo, por que sim, por que não, por que é esse, por que é aquele, mas que vocês entendam direitinho a utilização gramatical, certo? Então, nos quedamos por acá. Hasta la próxima clase, mis amores. Besito.